São Paulo é muito complexo, né? Assim, eu por conta da tipografia, eu já viajo para o exterior desde 96. Não são viagens, aliás, um pouco antes, né? A primeira vez que eu saí do Brasil em 93, foi uma viagem, vamos dizer assim, cultural. Então, assim, eu ia para visitar museus, eu tinha uma sede de conhecer, né? E o design, como eu já atuava, veio junto. Então eu voltava de viagem com um monte de... Eu estava trabalhando com embalagem, um monte de embalagens de coisas. Fiz muito trabalho para iogurte, ou seja, todas as atividades de chocolate, fiz muita embalagem de chocolate. Então eu comprava os produtos, lógico, comia todos os chocolates, todos os iogurtes, mas guardava as embalagens. Então você aprende muito. A gente aqui no Brasil mesmo comprava revista importada e recortava anúncios onde apareciam embalagens, onde apareciam letras bonitas, coisas que eram... né? Então eu sempre fui estabelecendo um plano de referência, não para usar aquilo como, né, assim, eu vou usar isso como cópia, não, mas é para estabelecer um padrão de comparação, né, um parâmetro mesmo, entre o que era a produção que a gente tinha aqui e a produção que existia lá fora, e quais são as diferenças culturais, econômicas, sociais, porque eu comecei a trabalhar na área de embalagem e comunicação visual, na identidade visual, na Seragine em 98, talvez antes, não lembro agora. Mas eu trabalhei um bom tempo fazendo revista, depois migrei para embalagem e identidade visual. Eu fiz muita revista de bordo, fiz a Ícaro, revista da Varig, fiz a Viagem Bem, da VASP, fiz uma que chamada Psicologia Atual, fiz uma outra técnica de aviação chamada FLAP, e outras que eu fazia são house organs, né? Eu fazia muito house organ, de associações que tinham uma publicação, então eles contratavam um jornalista e um pequeno estúdio para diagramar as matérias, né? Fiz muita capa de livro, projeto de livro, são coisas... Tive uma editora já na época que eu estava na faculdade, eu já tinha uma editora. Mas quando eu fui para a Seragine, eu aprendi o que é design estratégico, né? E a sorte das pessoas que estavam lá, né, que depois se tornaram meus sócios, né, porque eu fui subindo, assim, passei a diretor de criação e depois acabei entrando na sociedade. São pessoas que têm uma maneira de ver a cultura, né, do país, ou a comunicação visual, né, a embalagem, como um dado, né, um elemento cultural. Então, por exemplo, a gente estudou toda a matriz culinária brasileira para desenvolver uma linha de produtos para a Dona Benta, né, assim, a gente fez aí farinha, são farinhas, massa para bolo, gelatina, ou seja, a Dona Benta é um grande produtor. A J. Macedo, né, que tem a marca Dona Benta, tem uma linha de produtos enorme, assim, mas tudo ligado à farinha de trigo. A marca Dona Benta eu redesenhei, o conceito das embalagens. Então, o que significava Dona Benta, né? Então a gente foi estudar, não era uma coisa simplesmente de trabalhar a forma, mas nós fomos estudar o que era o hábito da mulher brasileira em cozinhar, o que representava emocionalmente para ela prover alimento para a família, trabalhar o sabor, né? E Dona Benta é bem isso, né? Aquela velha vó cozinheira. Então, a gente, isso é um exemplo. Todos os outros projetos sempre tinha uma etapa inicial que era de planejamento e de pesquisa. A gente nunca sentava para desenhar sem antes entender a fundo, né? A gente quase estressava aquele assunto para poder chegar no desenho. O desenho era resultado de um processo, não é assim uma resposta básica, uma fórmula, né? Ó, o que você quer? Isso aqui? Toma. Não, a gente tem que puxar o cliente para recuar um pouco, para permitir. Só que estava cada vez mais difícil. É um dos grandes motivos que me fez abandonar a área de design comercial, que eu costumo dizer. Então, por isso que hoje o que eu gosto é tipografia, então eu estudo, eu escrevo sobre tipografia, ou eu dou aula, ou edito uma revista, faço um livro, já tenho uns 4 livros publicados nessa área. Tipografia comparada,
E tem 2 na coleção, Qual é o Seu Tipo, também, sobre 2 fontes históricas, né? A Trajan e a Franklin Gothic. Foi muito gostoso usar o meu tempo para estudar, e eu escrevi o livro já direto no InDesign. Photoshop aberto, tratando as imagens, jogava na página, ia escrevendo e apaginando. Aconteceu em paralelo, assim, eu desenho letra desde a adolescência, porque eu gostava de desenhar automóvel de corrida, então tinha o adesivo dos patrocinadores. Eu comecei a prestar atenção, né, copiar tal letra para ficar direitinho, tal. Tinha o logotipo da empresa estatal francesa, né, que chama Elf, gasolina, que era super difícil, né, eu desenhava, eu olhava aquela letra tão forte, assim, né, acho que até uma Franklin Gothic, super consistente, um desenho que eram 2 formas que se encaixavam, olhando aquilo como adolescente, né, pré-adolescente, na verdade, eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a me interessar. Então foi um processo que a letra sempre esteve ligado ao desenho. Como eu sempre gostei de desenhar, eu fui crescendo acompanhando o desenho e o texto, né, os alfabetos e as imagens. Depois eu comecei a trabalhar muito novo, com 17 anos, nessa área de publicação, né, nem fui fazer faculdade, fui direto trabalhar, não estava afim de escola, assim, terminei o colegial, fui trabalhar. O que transparece no produto final é o processo. Se o processo tem qualidade no sentido filosófico também, né? Um dos meus cursos eu começo falando sobre o conceito de qualidade, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas é difícil definir, né? Você consegue avaliar a qualidade, você consegue produzir qualidade, né? O que é a qualidade em si? Então, a gente coloca no teu tempo de elaboração a tua emoção. Você não pode, se você deixa a tua emoção, você vira um profissional frio, um cara tecnicista, né, que acaba virando ali um cirurgião plástico, né? Uma pessoa que tem todas as coisas assim, mas é uma coisa impessoal, né? Esse trabalho impessoal encanta no primeiro momento, depois ele se esvazia com uma rapidez. Eu já vi revistas feitas dentro desse espírito. Nossa, você olha assim a primeira coisa, você pega aquele objeto, né, uma coisa, um bibelô, assim, uma coisa perfeitinha, tudo funciona, uma coisa cheia de frescura, mas não tem frescor. É o sonho de todo designer, é ser chamado não para ser mão de obra escrava, e sim pela sua capacidade de fazer as coisas com competência e com estilo, né, com originalidade. Então tem alguns designers no Brasil e no exterior também que já têm um estilo, então é o contrário, eles escolhem os clientes, eles escolhem os trabalhos, né? Então eu preferi não escolher cliente, nem deixar que o cliente me escolha, eu finjo de morto, né? Me pede um trabalho, assim, é raríssimo fazer. Se é ligado à tipografia, eu topo, entendeu? Projetos de logotipo, me chamaram para fazer uma fonte corporativa, eu aceitei, entendeu? Mas não é uma coisa, eu não fico procurando projetos comerciais, porque eu já resolvi uma equação onde eu não preciso prestar serviço. Nada contra, fiz isso 30 anos, virei muito à noite, perdi muito fim de semana, mas deixa os mais novos pastarem agora, eu já pastei muito. E aí, quando você vai amadurecendo, você aprende a fazer escolhas, né? E aprende assim, você já arca com as consequências das suas escolhas, né? E você toma decisões um pouco menos impulsivas, né? Eu e o Marcão, a gente fez um projeto aqui, que uma parte eu estava lá, ó. Esse livro aqui, é um álbum, na verdade. Olha, a capa dele é costurada, é um trabalho de moda.
É um overlock. Então a gente fez uma pasta, um projeto. Isso aqui é um clichê Art Nouveau que a gente comprou e com os trabalhos, com o dinheiro da gente, a gente pagou para a mulher, assim, um negócio caro, mas é um clichê do século XIX, original, francês. Compramos aqui de uma senhora e fizemos um trabalho que chama Além da Letra. E muitas coisas, eu estava lá, mandei da Itália para ele. Então, algumas coisas eu fiz aqui, deixei montado e eles fizeram a impressão. Tá vendo? É para mostrar a letra no seu aspecto plástico. Que é respondendo um pouco aquela pergunta, né? Quando você tem um trabalho que ele tem plasticidade, seja letra, seja qualquer outra coisa, né? Imagem, um desenho, você consegue ter uma expressividade, expressar alguma coisa, né? E aqui essas letras, por isso chama Além da Letra, ela vai pegar o aspecto plástico da letra, que é o lado artístico, o lado formal, o lado onde as formas, elas dizem muito mais do que o conteúdo, porque letra é transmissor, né? É veículo de conteúdo. Olha só, isso aqui é uma pesquisa formal das mais simples, assim, até bobinha, mas é divertido, né? Todo mundo sabe que o D, o P, o B e o Q são espelhados. O que eu fiz? Eu espelhei eles e fiz uma relação de cor. Então aqui, por exemplo, uma mandala, uma coisa que é um espelhamento também, né? Então a gente brinca com esses elementos. Isso aqui brincando com os códigos binários, né? São os códigos. Um número é um código, você trabalha que para, que ímpar, de A a Z, que é um outro código, ou seja... Isso aqui são poesias visuais, que aliás é o tema da Topografia 8, poesia visual. Então aqui é a materialidade dos tipos em contraposição aos tipos digitais, que não são tangíveis, né? O que é um tipo digital? Nada. Você não pega ele na mão. Ele é uma informação, né? Não existe, ele tá ali dentro. E isso aqui não, e aí a gente fotografou, fez o clichê e imprimiu com o mesmo tipo. Então tem uma série de brincadeiras aqui, cada coisa tem uma história.